Eu só fico curioso com qual dos 266 papas é o anticristo. Mas isso daí é uma teoria, e uma teoria bem defasada, Elias. Tá? Eu mesmo não acredito nessa teoria aí, não. Que o anticristo vai ser o papa da igreja. Que vai ser o papa lá do Vaticano. Eu não acredito nisso não, cara. Tá? Isso aí realmente é uma... O que mais tem é forçação... Do mesmo jeito que tem teorias, algumas boas que fazem sentido, tem um monte que eles só cagam, só falando do Vaticano. Tem um monte de forçação de barra. Realmente, eles erram pra caramba. Tem um monte de gente que faz conspiração sim, que leva um monte de gente pro engano sim. Com certeza tem, irmão. Com certeza. Anjos que tinham 7 taças. Ele falou comigo dizendo: vem, eu vou lhe mostrar a condenação da grande prostituta que está sentada sobre essa vergonha, Xandão? O livro de Apocalipse, assim como boa parte das escrituras, inclusive as próprias parábolas ditas pelo Messias, ele joga na cara do gado! Falam de forma figurativa com todos nós. A grande prostituta faz referência a uma mulher que vem com o nome escrito na testa, Babilônia. A palavra é confusão. Mulher representa uma religião. A prostituta representa uma religião que está assentada sobre águas. Águas significam pessoas. Muitas águas, muitas pessoas. E por que é chamada de prostituta? Porque essa religião sobrevive por conta do dinheiro. Se tirar o dinheiro dela, ela não se sustenta. A verdadeira religião, e que muitos hoje não conseguem enxergar, pois vivemos na grande apostasia, praticamente 99% das pessoas não conhecem as escrituras e são enganadas pela própria prostituta. Pô, isso aqui eu tenho que concordar 1.000.000%. Aqui no chat tem vários que são enganados por religião. Quantos fanáticos de religião aparecem aí quando a gente pega pra falar de religião? Basta apontar um erro. Ah, a religião tal tem erro tal, a outra tem erro tal. Fudeu. Viram uma várzea. Já viram uma várzea, já. Os caras ficam se rebolando inteiro. A Babilônia. Os caras não conseguem entender, irmão, mesmo você explicando. A confusão a seguir o Messias ou um Cristo. O que você quer, cara? Na verdade, um anticristo, um falso Cristo, dentro dessa religião, acabam seguindo um grande engano. Essas pessoas vão estar ali seguindo a prostituta, muitas vezes sem nem mesmo saber, achando que aquilo é correto. Pois a verdadeira religião, pelo próprio Cristo passada, é conhecida como a noiva. Não se envolve dinheiro nela, apenas amor. Porém, muitas pessoas nem mesmo imaginam sobre essas coisas. Quando falamos de mulheres nas escrituras, falamos de religião. O próprio Salomão, por exemplo, filho de Davi. Salomão tinha 1000 mulheres. Na verdade, Salomão tinha 1000 religiões. Uma forma abstrata de se dizer que Salomão adorou a muitos outros deuses, incluindo demônios. Levantou altares para Baal, para Moloque, para Astarote, entre muitos outros. O próprio Vaticano trabalha com numerologia ocultista. O Papa Francisco morre aos 88 anos. A escolha do novo Papa é feita no dia 8. O número 8 é um número cabalístico. Na maçonaria, ele significa a serpente enroscadiça, algo que não tem início e não tem fim, representando a eternidade. A serpente é um símbolo que subliminarmente representa o próprio Vaticano. Não é à toa que o próprio Cristo, quando se desentendia com os próprios líderes religiosos da época, os chamavam de descendência da serpente, raça de víboras. Raça de víboras. Como podeis vós dizer boas coisas sendo maus, pois do que há em abundância no coração disso fala a boca. Que nos mostra que estamos diante de algo que nunca vimos, um grande engano que poucos têm os olhos abertos para conseguir enxergar. Porém, a grande maioria hoje, dominada pelo próprio sistema religioso, cega, enganada pelo sistema religioso, não consegue enxergar a grande verdade escrita por aqui. Então estamos falando de uma das maiores religiões do mundo, se não a maior, a mãe de todas as abominações, que é o catolicismo romano, a mãe do grande engano que está assentada sobre muitas pessoas, com o qual os reis da terra e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, conversaram neste sábado no Vaticano, antes de acompanharem o funeral do Papa Francisco. Na mensagem, o Papa fez um apelo a todos os políticos do mundo. E levou-me no espírito ao deserto. Eu vi... Os caras estão ansiosos aí com a Babilônia, com a religião da prostituição? Vai tomando. Vocês não viram nada ainda. O rojão nem chegou. Imundícies da sua fornicação. Isso daqui é a visão do profeta João, descrevendo, de certa forma, de uma forma... Sempre com a mesma história e os mesmos argumentos falaciosos. Todos os cristãos e mártires da igreja primitiva teriam vergonha de caras como ele e o Rômulo. Ô louco, Elias, você tá muito ansioso, irmão. Você continua com essa ansiedade aí só porque os caras falam da verdade do Vaticano e da igreja católica, irmão? Apostólica romana?
Pô, é tão difícil de entender, irmão. Chupa cabra. Você que é um cara esperto e inteligente, quando que você vai largar esse fanatismo também, hein? É tão difícil mesmo enxergar, irmão? É blue? De forma abstrata, o que ele enxerga em cima do catolicismo romano. Na sua testa estava escrito o nome mistério, a grande Babilônia, a grande confusão, a mãe das prostituições e as abominações da terra. E por que mãe? Porque ela teve filhas. O próprio protestantismo hoje saiu por Martinho Lutero de dentro do catolicismo romano e segue muitos princípios errôneos, princípios que se assemelham ao sacerdócio levítico e não ao sacerdócio de Cristo. E diante do próprio livro de Hebreus, nas Escrituras, quem segue o sacerdócio levítico não tem direito de viver. Novo Papa fantoche direto do Trump, vai tomando. O Trump também é fantoche, tudo eles são, irmão. Eles são fantoches do sistema da besta. O sacerdócio de Cristo. As Escrituras aqui continuam dizendo assim: o anjo olhou para o profeta João e disse: por que você se admira? Ele se admirou com a grandeza de tudo isso, com o poder, com a riqueza, e como isso pôde embebedar as pessoas, como isso pode dominar e crescer de uma forma tão grande, enganando a muitos. E o anjo diz assim: eu te direi o mistério da mulher, da besta a qual atrás, que tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta à vista foi e já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e já não é, ainda que é. Aqui, Jesus fundou a Igreja Católica ao dizer: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja NT 16,18. Ele deu autoridade aos apóstolos, e a sucessão continua até hoje com o Papa e os bispos. Certo. Agora fala do Pampa, fala do Pampa, fala do irmão. Pampa. Jesus olhou pra grama verde e falou que era blue. Essa parte você não leu, né? Sentido. Quem tem sabedoria? As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. Curiosamente, o Vaticano, ali, dentro de Roma, se tornando um estado independente, está assentado sobre 7 montes. Valeu, Everton! E a besta que era, já não é. Ela também, o 8º e dos 7, e vai à perdição. É uma leitura complicada, mas quando você começa a... Não é fanatismo nem nada do tipo, é só desconfortável a gente mentindo descaradamente, levando um monte de gente pra seita dos desigrejados. Voltar com o canal e refutar esses caras. Fechou, Elias? Tamo junto, irmão. Eu já sei qual que é a sua opinião já, não tem porquê de eu ficar batendo em cima do técnico. Você já é muito bem grandinho, você já é adulto, né? Pra tomar suas próprias decisões e estudar aí o que você quiser estudar, né? Compreender cada um dos detalhes, você vê o quão simples é de entender e enxergar isso aqui. E são também 7 reis. 5 já caíram. Um já é, e outro também não é vindo. E quando vier, convém que dure pouco tempo. Desde o dia 11 de fevereiro de 1929, quando assinado o Tratado de Latrão, nós tivemos, curiosamente, até hoje, 7 papas concretizados, desde 1929. Na realidade, no total de papas desde o início do catolicismo romano, que é conhecido como a religião universal, a palavra católica significa universal, tivemos 266 papas. De 1929 até hoje, foram 7 concretizados. Porque o Papa Bento XVI é justamente esse que foi, já não é, e acabou saindo. Senão, o Papa Francisco já seria o 8º Papa. Descartando ele, temos 7. 7 papas, 7 reis. O Papa, hoje, é o representante de Deus na Terra para o catolicismo romano. É praticamente um homem... O fanatismo vai levar muita gente pro inferno. É uma desgraça isso daí, irmão. É uma desgraça. É uma desgraça. A OPA mandou R$5. Deixa quieto. Bom dia, Xandão. É blue. É blue, irmão. É blue. São cristã no Brasil. Já conhece? Ele disse que não cobra o dízimo, não tem salário e é só trabalho voluntário. É isso mesmo? Não sei, irmão. Não conheço essa igreja aí, só de nome. Santo pisando na terra. É quase para eles Organização o reflexo de do próprio reclamadores mandou R$5. Agora, nós temos Papa Francisco. Eu só fico curioso com qual dos 266 papas é o anticristo. Mas isso daí é uma teoria, e uma teoria bem defasada, Elias. Tá? Eu mesmo não acredito nessa teoria aí, não. Que o anticristo vai ser o papa da igreja. Que vai ser o papa lá do Vaticano. Eu não acredito nisso não, cara. Tá? Isso aí realmente é uma... O que mais tem é forçação... Do mesmo jeito que tem teorias, algumas boas que fazem sentido, tem um monte que eles só cagam só falando do Vaticano. Tem um monte de forçação de barra. Realmente. Eles erram pra caramba. Tem um monte de gente que faz conspiração, sim. Que leva um monte de gente pro engano, sim. Com certeza tem, irmão. Com certeza. Chegando faz um sensacionalismo do caramba. Não é essa a questão. Seu fim aos 88 anos. E
o próximo que chegará e se concretizará Papa de uma forma como não fez Bento XVI, que acabou saindo do cargo, será o oitavo rei. E é justamente esse cara que pode ser considerado o cara que dará amparo ao próprio antimessias. Dará total amparo ao governo do anticristo e à concretização dos planos desse único líder mundial. Nós temos hoje, olhando para tudo isso, uma adoração gigantesca já em cima desse governo do antimessias, quando olhamos principalmente para o catolicismo romano. Mas, quando falamos de oitavo rei, estamos falando do oitavo na linhagem, sem que nenhum deles possa renunciar ao cargo, como Bento XVI, de papas desde o ano de 1929. A partida do Papa Francisco, nós estaremos diante desse oitavo rei, do oitavo Papa, e veremos o cumprimento, ou o início do cumprimento, dessa profecia do profeta. Tá bom, que se sofa-se. Papa Leão XIV critica a visão de Jesus como super-homem e faz alerta ao ateísmo entre batizados. Vamos ver o que ele falou aqui. Famiglia e tante altre ferite di cui la nostra società soffre, e non poco. Anche oggi non mancano poi i contesti in cui Gesù, pur apprezzato come uomo, è ridotto solamente a una specie di leader carismatico o di superuomo, e ciò non solo tra i non credenti, ma anche tra molti battezzati, che finiscono così col vivere a questo livello in un ateismo di fatto. Questo è il mondo che ci è affidato, nel quale, come tante volte ci ha insegnato Papa Francesco, siamo chiamati a testimoniare la fede gioiosa in Cristo Salvatore. Perciò anche per noi è essenziale ripetere: tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. Já não gostei que tá lendo colinha. È essenziale farlo prima di tutto nel nostro rapporto personale con Lui, nell'impegno di un quotidiano cammino di conversione, ma poi anche come Chiesa, vivendo insieme la nostra appartenenza al Signore e portandone a tutti la buona notizia. Dico questo prima di tutto per me, come successore di Pietro, mentre inizio questa mia missione di vescovo della Chiesa che è in Roma, chiamata a presiedere nella carità la Chiesa universale, secondo la celebre espressione di Sant'Ignazio di Antiochia. Ah, um discurso coerente. Caralho, não vi problema nenhum nesse discurso aqui, não. 10 horas da manhã, Um discurso genérico, inclusive. Padrão. Isso.